Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero tornar público o meu contentamento em poder compartilhar com os nossos ouvintes mais este momento reservado à nossa escola bíblica dominical. Nesta oportunidade, iremos estudar a lição de número 4, cujo tema é Buscando conhecer os caminhos do Senhor. Esta matéria está baseada no Salmo de número 25. O autor listou 3 objetivos, os quais devem ser alcançados ao concluirmos o estudo desta lição. São eles: compreender os anseios de Davi, apresentar as características dos caminhos do Senhor e destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. Amados irmãos, Davi inicia este salmo com uma expressão que, a meu juízo, define de fato o que significa orar. Veja o que ele diz: a ti elevo a minha alma. Orar é, portanto, elevar a nossa alma para além deste mundo físico, temporal, e adentrar no trono da graça. Nesse sentido, falou muito bem, ou expressou muito bem, o escritor aos Hebreus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esta é, a meu ver, uma ótima definição de oração. Orar é estar diante do trono do Senhor, é adentrar ao trono da graça para, como disse o autor aos Hebreus, ser ajudado em tempo oportuno. Diante da santa presença do Senhor, Davi expôs as suas necessidades e o fez com muita reverência e humildade. Permita Deus que encarnemos estas verdades e as colocamos em prática no dia a dia do nosso andar com o Senhor. Esta é uma das grandes necessidades nossas, das mais prementes necessidades de todos nós. Estar diante de Deus, colocando aos seus pés as nossas necessidades, os nossos dilemas, e assim receber dele a resposta, a solução para os nossos problemas. Foi exatamente isso que fez o salmista Davi neste salmo. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição. Um salmo acróstico e a oração de Davi. Este é o nosso primeiro tópico. Acróstico é uma composição em verso cujas letras iniciais, às vezes as mediais ou as finais, lidas no sentido vertical, formam uma ou mais palavras que são o tema, o nome do autor ou, por vezes, o nome da pessoa
a quem foi dedicada a composição. Nos salmos acrósticos são hinos que se utilizam as letras do alfabeto hebraico para iniciar cada verso, linha ou estrofe. Como o nosso primeiro tópico fala de um salmo acróstico e a oração de Davi, aí está uma breve explicação sobre acróstico. Vamos agora para o primeiro subtópico, que é a oração de Davi. O tom geral da oração de Davi neste salmo é o seu clamor por livramento. Porém, aflição, excitação por um sentimento de pecado, confissão humilde, súplica por perdão e pedido de orientação são tópicos proeminentes neste salmo. Vamos analisar o teor da oração de Davi. Davi começa fazendo um apelo para que não seja humilhado perante seus inimigos. Isso vai do 1º ao versículo 3. Segundo, ele faz um pedido de perdão, dos versículos 4 ao 7. Terceiro, ele faz um enfoque sobre o caráter de Deus, dos versículos 8 ao 10. Quarto, ele faz um novo pedido de perdão, dos versos 11 ao 18. Quinto, ele faz um apelo para não ser envergonhado perante os seus inimigos, dos versículos 19 ao 21. E por fim, ele conclui o salmo orando a Deus por Israel. Esta oração intercessória pela nação está no versículo 22, e aí ele conclui o salmo e conclui a sua oração nesses teores a que acabamos de falar. A oração de Davi, neste salmo, revela sua confiança no Senhor. Esta deve ser a nossa postura diante de Deus. Nesse sentido, Tiago nos deixou a seguinte orientação: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Isso está no capítulo 1, versículos 6 e 7 da Epístola de Tiago. Para nos aproximar de Deus, a primeira coisa que nós temos é que confiar nele. É acreditar nele, é crer nele, é depositar sobre ele a nossa confiança. Não adianta nada, como disse Tiago, chegar diante de Deus fazendo uma oração simplesmente por fazer, sem acreditar que vamos ter êxito, sem acreditar no caráter de Deus, sem crer que a nossa oração terá alguma valia. Teremos que aproximar dele, confiando na sua graça, na sua misericórdia e no seu zelo para conosco. Esta foi a postura de Davi. O segundo subtópico da nossa lição é: não me deixes confundido. Foi um novo pedido de Davi, para que o Senhor não deixasse ele confundido diante das batalhas da vida. Davi tinha convicção de que vergonha e confusão era o fim que Deus tinha para os seus inimigos. Tanto é que no Salmo de número 35 e versículo 26, ele afirma: envergonhem-se e confundam-se os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha
e de confusão os que se engrandecem contra mim. Mas para aqueles que servem ao Senhor com sinceridade, ele tem outro fim. Para estes, o Senhor se inclina, socorre e livra-os dos seus temores. Vejamos o que disse Davi, ou melhor, o que disse o salmista no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca. Esta é a recompensa de servir ao Senhor com sinceridade e esperar nele com paciência. Muitas vezes, queridos, nós olhamos para nós mesmos, quando consideramos a nossa pequenez, quando consideramos a nossa insignificância se comparado a Deus, a gente fica a se perguntar, como é que Deus se importa conosco? Aliás, esta pergunta já foi feita por Jó, e se não me falha a memória, até o próprio Davi, que disse: quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Quando muitas vezes nem nós mesmos sabemos quem somos nós. Eu me lembro de um grande homem, grande pensador, que estava sentado num banco de praça na cidade de Berlim, e um guarda noturno passou por ele e perguntou: quem é o senhor? E ele disse: boa pergunta, porque eu também queria saber quem sou eu. Muitas vezes nós ficamos fazendo esta pergunta: quem sou eu? O que tem em mim para que Deus se importa comigo? Mas uma grande verdade é: Deus se importa comigo e se importa com você. Esteja certo disso. Vamos então para o terceiro e último subtópico da nossa lição, que é um pedido de perdão de Davi. Ele disse: perdoa os meus pecados. A expressão faz-me saber os teus caminhos é um apelo do salmista para que o Senhor o ajude a ajustar sua conduta ao caráter divino. Para isso ele se humilha perante o Senhor. Veja a sua oração. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Há dois aspectos da oração de Davi que quero destacar. Primeiro, ele reconhece a dimensão do seu pecado. E segundo, a sua devoção e reverência com que ele se apresenta diante de Deus para rogar a sua misericórdia e para que seja alcançado por sua graça e assim tenha os seus pecados perdoados. Precisamos aprender, reconhecer e assumir a responsabilidade das nossas culpas. Há muita gente em nossas igrejas com a síndrome de Adão, ou seja, tentando responsabilizar os outros por seus deslizes. No entanto, vejamos o que diz a palavra de Deus. De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Precisamos entender isso, que ninguém é responsável pelos nossos erros, senão nós mesmos. Davi entendeu isso e ele chega diante de Deus humildemente, implorando o seu perdão. Eu acho interessante aquela parábola do filho pródigo, lá no capítulo 15 de Lucas,
quando o rapaz quebrou a cara e ele voltou para trás, para a casa do pai, ele não chegou lá tentando se justificar e pedindo a Deus, pedindo, melhor dizendo, ao seu pai, para lhe dar mais uma chance. Afinal de contas, todo mundo erra. Me dê mais uma chance, que agora eu vou mudar. Não. Ele não chegou lá se justificando. Ele chegou diante do pai e disse assim: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me tenha como um dos teus jornaleiros. E aí ele recebeu a graça do pai. O pai o abraçou, colocou anel no dedo, sandália nos pés e fez o que o nosso Deus faz. Mas precisamos dessa atitude, dessa conduta, dessa postura diante de Deus. Amém? Vamos para o segundo tópico da nossa lição. O nosso segundo tópico diz assim: o desejo e o reconhecimento do salmista. No versículo 4, Davi pede para que o Senhor direcione a sua vida de modo que ele venha conhecer os caminhos do Senhor, conhecer os seus caminhos. No versículo 15, ele reforça esse desejo quando diz: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Davi tinha plena consciência da sua limitação para discernir entre o bem e o mal. Assim como nós. Muitas vezes nós confundimos o mal com o bem e o bem com o mal. Davi entendia que ele era essa pessoa. Por isso, sabiamente, ele se coloca na dependência de Deus. E com essa atitude, Davi deixa para nós outros uma importante lição, pois vivemos tempos de supervalorização de conquistas pessoais e materiais. Eivados por esta tirania das conquistas, estamos nos preocupando muito mais com o ter do que com o ser. E nós precisamos entender que o ter não pode sobrepor o valor do ser. Haja visto aquilo que nós somos e temos que ser e representar aqui na terra. No Sermão do Monte, em nenhum momento Jesus fez referência ao ter, mas sim ao ser. Por exemplo, nos versículos 13 e 14 do capítulo 5 de Mateus, ele disse por 2 vezes sobre o ser. Quando ele disse: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. E nós precisamos de nos preocupar com essa situação daquilo que somos. Nós precisamos de provar para o mundo o que somos. Quando eu leio num dos capítulos de Atos, não me lembro bem o texto nesse momento, os crentes de Antioquia foram chamados de cristão pela primeira vez. E a palavra cristão no grego significa pequenos cristos. Era uma miniatura de Cristo. E aqueles irmãos, eles tinham um comportamento tão parecido com o de Jesus Cristo, que eles começaram a chamar de cristão, ou seja, miniatura de Cristo, pequenos Cristo. E nós temos que preocupar com isso, com aquilo que somos. Nós somos cidadão do céu. Amém? Primeiro subtópico, do tópico 2, a vontade de ser guiado por Deus. É uma vontade de Davi, um desejo de Davi manifestado, revelado neste salmo. No versículo 5, Davi suplica: guia-me na verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Nesse texto, Davi revela um forte desejo de se ajustar a sua conduta ao caráter do Senhor.
ele quer se parecer com Deus, ele quer agir de acordo com os ditames do Senhor. Charles Spurgeon dizia que o menino, mesmo depois de começar a andar, quer continuar sendo guiado pela mão ajudadora do Pai. Davi, mesmo tendo andado com Deus desde a sua mais tenra idade, reconhece a necessidade de continuar na escola de Deus. Oxalá, se nos deixássemos dominar por um forte desejo de conhecer e ajustar a nossa vida, a nossa conduta à vontade do Senhor. Paulo mostra o caminho para que este ajustamento com a vontade de Deus aconteça. Ele disse lá no capítulo 12 de sua epístola aos Romanos: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e seja transformados pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós possamos nos ajustar a nossa vida à vontade de Deus, a primeira coisa que precisa é termos a nossa mente renovada, para que a nossa mente, que é o guia do corpo, porque a nossa mente, ela conduz o nosso corpo. O nosso corpo é o resultado da nossa mente. As nossas ações é o resultado da nossa mente. Tanto é que a palavra de Deus diz: assim como imaginais, assim será. Então, nós precisamos desejar, assim como Davi, ter esse desejo de nos ajustar à perfeita, agradável vontade de Deus. Vamos para o segundo subtópico da nossa lição, o qual diz: o desejo de ter intimidade com Deus. No versículo 14, onde se lê: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Esta expressão evidencia o desejo de Davi de se aprofundar numa relação íntima com o Senhor. Esse seu desejo é absolutamente possível de ser concretizado, não só para Davi, mas também para nós outros. Pois o nosso Deus é um Deus de relacionamento. No Evangelho de João, capítulo 10 e versículo 14, Jesus disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Jesus não apenas quer conhecer suas ovelhas, mas ele se deixa conhecer. Pois, como já disse, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. É interessante que no capítulo de número 14, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus Cristo está dizendo que ele é o caminho, ele está dizendo que ele é o caminho para toda a humanidade. Para todo aquele que quer se chegar a Deus, o caminho é ele. Ele também diz que ele é a porta das ovelhas e assim por diante. Portanto, ele é o caminho, e isso ele está dizendo para toda a humanidade. No entanto, quando eu entro nesse caminho que é Jesus Cristo, lá no caminho ele tem
uma pequena trilha que é negócio entre mim e ele, entre você e ele. Ali agora é o momento da gente aprofundar nessa intimidade com ele, que era exatamente o que Davi estava desejando, se aprofundar nessa intimidade com Deus. Deus nos conhece, ele quer que nós nos relacionamos de uma maneira mais profunda com ele, que a gente sai da casca, que a gente entra nesse relacionamento de intimidade com ele, porque ele nos conhece. Ele disse, olha, eu conheço as minhas ovelhas. Queridos, ele conhece tudo a nosso respeito. Ele conhece o meu cheiro, ele conhece o meu hálito, ele conhece as minhas dores, ele conhece os desejos mais profundos da minha alma, ele conhece tudo a meu respeito. Não há nada que Deus não conhece a meu respeito. Ele sabe das minhas manias, sabe dos meus sentimentos mais profundos, sabe da minha dor, ele sabe aonde está doendo. Então, amados, ele quer que nós também o conhecemos ele se abre para esse relacionamento e ele quer que nós nos aprofundamos, porque na medida que nós vamos nos aprofundando, ele vai se deixando conhecer. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro subtópico, o reconhecimento que Deus é o seu Salvador. Este é o grande conhecimento de Davi. Ele tem convicção plena disso. No versículo 5, ao expressar suas convicções em relação a Deus, Davi afirma, tu és a minha salvação, tu és o Deus da minha salvação. A palavra salvação aqui deve ser entendida como livramento. Entendimento que é reforçado no versículo 15 pela expressão, pois ele tira os meus pés da rede. Vivendo em ambiente hostil, Davi precisa diuturnamente da proteção do céu. E ele tinha convicção plena de que ele podia contar com esta proteção. Tanto é que no Salmo 23, ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Queridos, Deus é aquele amigo presente, é aquele amigo que nos dá o livramento. Quantas vezes nós tivemos livramentos que nem sequer tivemos conhecimento de algo que estava prestes a acontecer conosco, mas o Senhor nos livrou. E Davi tinha convicção plena de que o seu Deus era o Deus que salvava do perigo, é o Deus que livra das emboscadas do diabo, é o Deus que livra das grandes astúcias do maligno. Ele é o amigo presente. Ele é o companheiro de todas as horas. Ele é o Deus da nossa salvação. Precisamos ter esta convicção. O terceiro tópico da nossa lição, terceiro e último tópico, o qual é conhecendo os caminhos do Senhor. Aqui está uma coisa que nós necessitamos urgentemente procurar conhecer os caminhos do Senhor. A palavra caminho na Bíblia tem vários sentidos. Vejamos apenas alguns exemplos. Por exemplo, pode significar estrada, pode se referir a hábitos da vida, pode significar conduta, pode se referir à morte, pode ser meios para se alcançar um objetivo, podendo ainda se referir à crença e prática cristã, como era chamada a igreja primitiva, o caminho. Paulo testemunhou dizendo, eu persegui este caminho, e ali quando ele fala de caminho, ele estava falando da fé cristã, do seguir ao Senhor. No entanto, quando a Bíblia
usa a expressão caminho do Senhor, na maioria das vezes se refere aos seus estatutos, como nós podemos ver no Salmo 86 e o versículo 11. É exatamente nesse sentido a abordagem desse último tópico que nós vamos estudar. O primeiro subtópico diz: o caminho da obediência. No versículo 4 do Salmo, em voga, Davi diz: faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Nesse pedido fica evidente o seu desejo de conhecer os santos caminhos do Senhor. Este deve ser os anseios de todos nós, de todos aqueles que se diz servos do Senhor. Porém, deixe-me lhes dizer uma coisa. Esse conhecimento para Deus só tem valia se for acompanhado de obediência. Veja o que diz a palavra de Deus através do profeta Jeremias. Mas isto lhes digo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o meu caminho que vos mandar, para que vos vá bem. Vejamos ainda o que disse Jesus: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois vós, se as fizerdes. Absolutamente nada adianta conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não fizer dela a única regra de fé e prática. Todo conhecimento se perde. Tudo aquilo que sabemos acerca de Deus, tudo aquilo que sabemos acerca do seu agir, se perde. O nosso conhecimento acerca de Deus e da sua palavra não pode ser apenas um assentimento mental, como muito bem a palavra de Deus através de Tiago diz que é a crença de Satanás. Tiago diz que o diabo crê que estremece, mas não obedece. E esse crer do inimigo é apenas um assentimento mental. E quando nós dizemos que cremos em Deus, dizemos que conhecemos a sua palavra, que conhecemos os caminhos do Senhor, mas não obedecemos, esse conhecer se torna um conhecimento vão. Portanto, atentamos para estas verdades. Terceiro subtópico: o caminho da graça. Diz a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra graça na Bíblia, ela apresenta vários significados, como os podemos ver nos seguintes textos. Lucas 2,52 diz: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e diante dos homens. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Observem que no capítulo 2 de Lucas, a palavra graça para com Deus significa aprovação. E diante dos homens significa simpatia. Em Atos dos Apóstolos tem o mesmo sentido de simpatia. Cuidado para não confundirmos simpatia com macumbaria, com feitiçaria, bruxaria. Não é nada disso. Simpatia aqui é ganhar, ser simpatizado pelo povo.
A graça, na Bíblia, às vezes tem esse sentido. Mas a palavra graça aparece também no contexto bíblico, designando o infinito amor de Deus na redenção da humanidade. Voltemos ao texto de Efésios. Porque pela graça sois salvos. Nesse sentido, etimologicamente, graça é traduzida por amor imerecido. Em outras palavras, a graça de Deus significa a sua decisão amorosa de nos salvar da condenação eterna e nos abençoar, mesmo nós não sendo merecedores. Este é o caminho da graça. A graça de Deus se manifestou em Cristo Jesus lá na cruz do Calvário e alcançou os perdidos da terra. E a nossa vida, a nossa caminhada é no caminho da graça. A gente é salvo pela graça, a gente é abraçado por Deus pela graça, a gente é amado por Deus pela graça, a gente é livre dos perigos pela graça, a gente é guardado por Deus pela graça. Então nós vivemos debaixo da graça dioturnamente. Amém? Nós estamos indo agora para o terceiro e último subtópico. E este último tópico diz: o caminho da perfeição. Primeiro, aqui o texto, e eu creio que o autor da revista não está querendo dizer certamente que nós somos perfeitos de maneira absoluta. Não. Mas a gente precisa de trilhar o caminho da perfeição, como disse a epístola de Paulo aos Efésios, que a gente vai crescendo, caminhando até alcançar a estatura de varão perfeito. Esse é o prosseguir no caminho da perfeição. Diz a palavra de Deus, este é o caminho, andai nele, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós precisamos de buscar esse caminho, andar nesse caminho e aí ir nos aperfeiçoando até chegarmos na glória. No versículo 21, Davi diz: guarda em mim a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. O desejo da proteção, o de proteção, é algo inerente à vida. Homens e animais anseiam por proteção. As nações gastam bilhões em armamentos e tecnologia de ponta para proteger suas fronteiras e seus cidadãos. Empresários e executivos gastam fortunas com carros blindados, guardas-costas. Muitos deles fazem de suas casas verdadeiras fortalezas. Todos têm um só desejo: proteção. Davi associa sua proteção ao seu estilo de vida. Guarda em mim a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Sinceridade e retidão são os escudos de Davi. Sua proteção não vem de blindados, guarda-costas, fortalezas, mas de seu estilo de vida, da sua conduta diante de Deus e dos homens. Nos dias atuais, há muita gente imaginando que ser cristão se resume a afirmar que tem fé em Jesus Cristo, frequentar uma igreja, usar roupas consideradas decentes, não beber, não fumar e coisas do gênero. Porém, a Bíblia mostra que o padrão de Deus para a vida cristã não se resume a cumprir algumas regras, mas a uma vida de integridade e retidão. Jó foi elogiado por Deus porque vivia em retidão. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus ama a integridade e a retidão e tem promessas grandiosas para quem cultiva essas virtudes. Pense nisso. Precisamos viver a nossa vida, uma vida reta diante de Deus,
Precisamos primar pela retidão. Que Deus que sejamos pessoas íntegras e retas, sempre buscando glorificar a Deus através de nossas vidas, a fim de que nosso testemunho seja um instrumento de anúncio do santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, você que nos ouviram, e espero que esta palavra traga algum conforto, algum resultado, tenha alguma valia para a sua vida. Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.